A Oligarquia contra o Povo, Olavo de Carvalho, Diário do Comércio, 27 de agosto de 2015. Interrompo temporariamente as considerações teóricas da série Ilusões Democráticas para analisar brevemente o atual estado de coisas. A premissa básica para se chegar a compreender a presente situação política do Brasil é a seguinte: o PT não subiu ao poder para implantar o comunismo no Brasil, mas para salvar da extinção o movimento comunista na América Latina e preparar o terreno para uma futura tomada do continente inteiro pelo comunismo internacional. É fácil comprovar isso pelas atas das Assembleias do Foro de São Paulo, o qual foi fundado justamente para a realização desse plano. Na operação, o Brasil exerceria não somente a função de centro decisório estratégico, mas o de provedor de recursos para os governos e movimentos comunistas falidos. No 15º aniversário do Foro, em 2015, o comando das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, reconheceu em documento oficial que a fundação desse organismo pelo PT havia pura e simplesmente salvado da extinção o comunismo latino-americano, debilitado e minguante desde a queda do regime soviético. Para a consecução do plano, era necessário que o PT no governo prosseguisse na aplicação firme e constante da estratégia gramsciana da ocupação de espaços e da revolução cultural, aliando-se ao mesmo tempo a grandes grupos econômicos que pudessem subsidiar e consolidar, pouco importando-se por meios lícitos ou ilícitos, a instrumentalização partidária do Estado, o controle da classe política, a supressão de toda oposição ideológica possível e a injeção de dinheiro salvador em vários regimes e movimentos comunistas moribundos. Basta isso para explicar por que o então presidente Lula pôde ser, numa mesma semana, homenageado no Fórum Social Mundial pela sua fidelidade ao comunismo e no Fórum Econômico de Davos pela sua adesão ao capitalismo, tornando-se assim o enigmático homem de duas cabeças que os verdadeiros crentes da direita acusavam de comunista e os da esquerda de vendido ao capitalismo. Mas as duas cabeças, no fundo, pensavam em harmonia. A confusão ideológica só podia favorecer aqueles que, por trás dos discursos e slogans, tinham um plano de longo prazo e a determinação de trocar de máscara quantas vezes fosse necessário para realizá-lo. O plano era bom em teoria, mas os estrategistas iluminados do comuno-petismo se esqueceram de alguns detalhes. 1. Dominando a estrutura inteira do Estado, em vez de se contentar com o executivo, o partido se transformou no próprio estamento burocrático que antes ele jurava combater. Já expliquei isso em artigo anterior. 2. O apoio dos grandes grupos econômicos o descaracterizava ainda mais como o partido dos pobres e o identificava cada vez mais com a elite privilegiada que ele dizia odiar. 3. O uso maciço das propinas e desvios de verbas como instrumentos de controle da classe política tornava o partido ainda mais cínico, egoísta e desonesto do que essa elite jamais tivera a ousadia de ser. O PT tornou-se a imagem por excelência da elite criminosa e exploradora. 4. O PT havia sido, na década de 90, a força mais ativa nas campanhas que sensibilizaram o povo para o fenômeno da corrupção entre os políticos. Ele criou, assim, a atmosfera de revolta e até a linguagem do discurso de acusação que haveriam de fazer dele próprio, no devido tempo, o mais odioso dos réus. 5. A revolução cultural, a ocupação de espaços e a instrumentalização do Estado deram ao PT os meios de fazer uma revolução por cima, mas o deixaram desprovido de toda a base popular autêntica. Ao longo dos anos, pesquisas atrás de pesquisas demonstravam que o povo brasileiro continuava acentuadamente conservador, odiando com todas as suas forças as políticas abortistas e a ideologia de gênero, que o partido comungava gostosamente com a elite financeira e com o proletariado intelectual das universidades e do show business. Desprovidas as massas de todo o meio de expressar-se na mídia e de canais partidários para fazer valer a sua opinião, no coração do povo foi crescendo uma revolta surda, inaudível nas altas esferas, que mais cedo ou mais tarde teria de acabar eclodindo à plena luz do dia, como de fato veio a acontecer, surpreendendo e abalando a elite petista ao ponto de despertar nela as reações mais desesperadas e semiloucas, desde a afetação grotesca de tranquilidade olímpica até a fanfarronada do apelo às armas, seguido de trêmulas desculpas esfarrapadas.
A convergência de todos os fatores produzia um resultado que só pessoas de inteligência precária, como os nossos congressistas, os nossos cientistas políticos e os nossos analistas midiáticos, não conseguiriam prever. Quando a mídia, pressionada pelas redes sociais e pela pletora de denúncias judiciais, desistiu de continuar acobertando os crimes do PT, voltarei a isto em artigo próximo, a revolta contra o esquema comuno-petista tomou as ruas, nas maiores manifestações de protesto de toda a nossa história. E mesmo fora dos dias de passeata, continuou se expressando por toda a parte sob a forma de vaias e panelaços, obrigando os falsos ídolos a esconder-se em casa, sem poder mostrar suas caras nem mesmo nos restaurantes. As pesquisas mostram que o apoio popular ao PT é hoje de somente 1%, já que 6 dos famosos 7 consideram o governo apenas regular, isto é, tolerável. Como é possível que um partido assim desprezado, odiado e achincalhado pela maioria ostensiva da população, continue se achando no direito de governar e habilitado a salvar o país mediante desculpinhas grotescas, que à acusação de crimes responde com uma confissão de erros? Em que se funda o poder que o PT, acuado e desmoralizado, continua a desfrutar? Esse poder funda-se em apenas 4 coisas. 1. O apoio da oligarquia cúmplice. 2. A militância subsidiada, cada vez mais escassa, incapaz de mobilizar-se sem o estímulo dos sanduíches de mortadela, dos R$50 e do transporte em ônibus, tudo pago com dinheiro público. 3. O apoio externo, não só do governo Obama, dos organismos internacionais e de alguns velhos partidos da esquerda europeia, mas sobretudo do Foro de São Paulo, já articulado para mover guerra ao Brasil em caso de destituição do PT. 4. Uma militância estudantil, também decrescente, que tudo fará pelas grandes causas idealísticas que a animam. Drogas e camisinhas para todos, operações transsex pagas pelo governo, banheiros unissex, liberdade de fazer sexo em público no campus, reconhecimento do sexo grupal como nova modalidade de família, etc., etc. A base de apoio do PT é uma casquinha da aparência na superfície de uma sociedade em vias de explodir. O único fator que realmente mantém esse partido no poder é o temor servil com que as forças ditas de oposição encaram uma possível crise de governabilidade, e sob a desculpa da legalidade e da normalidade democrática, insistem em dar ao comunopetismo uma sobrevida artificial, encarregando a classe política de ajudá-lo a respirar com aparelhos ou pelo menos a matá-lo só aos pouquinhos, de maneira discreta e indolor. Mas que legalidade é essa? Por favor, leiam. Constituição Federal, título 1º, artigo 5º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Será que o diretamente não vale mais? Foi suprimido? Os representantes eleitos adquiriram o direito de decidir tudo por si, contra a vontade expressa do povo que os elegeu? Só eles, e não o povo, representam agora a ordem democrática? Senhores deputados, senadores, generais e importantões em geral, quem meteu nas suas cabeças que a ordem constitucional é personificada só pelos representantes e não, muito acima deles, por quem os elegeu? Parem de ser hipócritas. Defender as instituições contra o povo que as constituiu é traição. A vontade popular é clara e indisfarçável. Fora Dilma, fora PT, fora o Foro de São Paulo. Contra a vontade popular, a presidente, seus ministros, o Congresso inteiro e o comando das Forças Armadas não têm autoridade nenhuma. Se vocês não querem fazer a vontade do povo, saiam do caminho e deixe que ele a faça por si.